o Senhor. Louvado seja o seu nome. Você que nos acompanha pela internet, você que está ligado no nosso canal, você que acompanha pelo Facebook, que você realmente receba profundamente nessa hora aquilo que Deus tem para a sua vida. Essa é uma manhã especial, uma manhã marcante dos nossos corações. Não deixe, não permita que nada, absolutamente, se tem alguém perto de você na sua casa, se tem alguém perto de você na sua casa, aí do seu lado, diga para ele, não permita que nada roube aquilo que Deus tem para a sua vida. Amém, queridos? Glórias a Deus. Deixa eu dar alguns avisos aqui rapidinho, para nós irmos para a palavra. Lembrando que hoje, no dia de hoje, a partir do meio-dia, nós teremos nosso momento de oração, nosso candelabro de oração. Serão 12 horas de oração. 12 horas de oração pela nossa nação, 12 horas de oração pelas nossas famílias, 12 horas de oração pelo nosso país, pelo presidente, pelas autoridades. E é importante que você, que não pode vir aqui, queria que você prestasse bem atenção nisso. Você, por algum motivo, não pode estar aqui orando no nosso salão de reunião, nessas 12 horas. Você pode fazer isso na sua casa. O importante é que quem pode vir, venha no horário, o salão vai estar disponível, não vai ter tumulto, é poucas pessoas, cada horário, você vai estar intercedendo e você vai estar orando para que Deus realmente mude a sorte do nosso país. Mas, pastor, eu não posso ir aí no salão. Você pode orar aí da sua casa. Mas é importante que você separe um tempo, é importante que você separe um horário, do meio-dia até a meia-noite, que você vai separar esse momento específico, para fazermos desse domingo um domingo de consagração, de liberação de bênção, profética, de oração. Vale muito a oração do justo nos seus efeitos. A sua oração vai salvar país, salvar pessoas, salvar famílias. A sua oração vai mudar situações que estão complicadas. E a bênção de Deus vai alcançar o nosso país. Irmãos, nós vivemos em um tempo de muitas incertezas, de muitos ataques espirituais. Nunca na história do nosso país, eu não gosto dessa frase, na história do nosso país, ela já foi dita em outros tempos, mas nunca na história do nosso país um governante foi tão atacado e tão apedrejado como nós estamos vendo agora. E nós, como igreja, nós não levantamos bandeira de pessoas, nós defendemos a nossa nação, nós defendemos princípios, e os princípios estão sendo atacados. Os princípios estão sendo atacados. Princípios que nós, como da palavra de Deus, nos ensina, e nós precisamos ser guardiões desses princípios. Precisamos nos levantar como igreja. Então é importante que você ore. Amém, queridos? Louvado seja Deus. Então, hoje, a partir do meio-dia, nós estaremos orando. Lembrando também que o nosso salão de reunião, ele está aberto todos os dias, das 20 horas às 21h30, todos os dias aqui, ele está aberto. Para quê? Para orações, para aconselhamento, se você quiser. Os obreiros vão estar aqui orando, vão estar aconselhando. Se você precisar de um aconselhamento pastoral, se você precisar de um aconselhamento de um pastor, é só você ligar nos telefones que você já tem, sempre colocamos aqui. Vai ter sempre um pastor, ou a mim, ou a pastora, ou qualquer um dos pastores e pastoras disponíveis para orar e atender você. Amém? Então, você pode fazer isso. Glória a Deus. E eu creio que logo, logo nós estaremos juntos, todos novamente. Quanto se você crê aí na sua casa, dê um glória a Deus. Amém, queridos? No nome de Jesus. Eu quero compartilhar a palavra do Senhor. Confesso que essa palavra é uma palavra difícil para mim ministrar e talvez difícil para você ouvir. Mas eu quero compartilhar. Eu fiquei por alguns dias meditando, pensando, até o dia que eu tive total convicção e certeza que Deus queria que eu ministrasse essa palavra. E por isso eu quero ministrar nessa manhã. E por isso o teu coração tem que estar aberto, tem que estar pronto. O tema dessa palavra é vivendo uma fé em tempos difíceis. Queridos irmãos, queridos amados, amigos que nos ouvem,
que nos assiste aí pela TV Ágape, que está nos acompanhando aí pelo celular, na sua casa. A Bíblia vai dizer que a fé, ela é um dom de Deus. E ela é um dom de Deus para momentos específicos. A fé, ela não é um enfeite ou um adereço do cristianismo. Ela não é um item que compõe o cristianismo que eu digo que sirvo. A fé, ela é uma ferramenta que Deus nos deu para aprendermos e para vivermos e para superarmos momentos difíceis. Porque é através da fé que temos, que foi dada por Deus, não é minha, não é capacidade minha. A Bíblia diz que a fé, ela é o quê, queridos? Ela é um dom de Deus, dada pelo Senhor. Ela é uma ferramenta dada por Deus, para que no meio das crises eu possa exercer a minha fé. Fé fala do quê, irmão? De confiança. Fé fala do quê, queridos? De a capacidade de crer naquilo que é impossível, e esse impossível se tornar possível. Aquilo que eu não vejo, eu já olhar através da fé como se já existisse, trazendo à existência as coisas que não existem como que já fossem. Isso é fé, é uma capacitação que Deus colocou dentro do nosso coração, para que juntos possamos superar, com a ajuda de Deus, superar limites. Então a fé, ela é uma ferramenta que eu e você adquirimos de Deus para aprendermos a usá-la em momentos difíceis. E nós estamos vivendo em momentos difíceis. Nós estamos vivendo em momentos de incertezas. Nós estamos vivendo em momentos que talvez a humanidade, no nosso século, nunca viveu. Se você estudar a história da humanidade, outros momentos, outras gerações viveram coisas semelhantes a essas, ou até pior. Mas a nossa geração nunca ouviu. Desde 48, aonde foi a Segunda Guerra Mundial, 48, foi isso? 40 e alguma coisa. A Segunda Guerra Mundial, nunca se houve uma situação tão complicada no mundo como nós estamos vivendo agora. E ninguém aqui é de 48, ninguém aqui é de 40. Então, isso tudo é novo. E o que se faz necessário agora para mim e para você? Colocarmos em prática aquilo que Deus nos deu para ser usado nesses momentos, que é a fé. A fé para ser usada no meio da incerteza. E eu quero compartilhar um texto com vocês, no livro de Malaquias, e eu quero compartilhar como usar a nossa fé, e de que maneira usar a nossa fé em tempos de crise, em tempos de dificuldade. Malaquias, Miqueias, capítulo 1, verso 7, de 1 a 7, por favor. Capítulo 7, 1 a 7. O pastor Walter vai ler para mim que eu estou sem óculos. Miqueias, capítulo 7, 1 a 7. A palavra do Senhor declara assim: Ah, que infelicidade a minha! Sou como um homem faminto que depois da colheita de verão procura figos nas figueiras e uvas nas parreiras. Todavia não encontra mais nada, porque todas as uvas e todos os figos maduros já foram tirados. Eis que as pessoas piedosas desapareceram dessas terras. Não há pelo menos um justo entre a humanidade. Todos os homens estão à espreita, armando ciladas para derramar sangue. Cada ser humano caça seu próprio irmão com um laço. 3. Todos estão com as mãos prontas para praticar o mal. O governo exige suborno e o juiz aceita agravos e presentes. Os poderosos impõem o querem sobre a terra. Todos tramam em conjunto. O melhor entre os meus irmãos é como um espinheiro. O mais justo é pior que uma cerca de espinhos. Ah, eis que é chegado o dia profetizado pelas suas sentinelas. O dia do castigo de Deus. E, portanto, desde agora reinará a confusão entre eles. Não confieis nos vizinhos, tampouco acreditais nos amigos. Tende todo cuidado com o que dizeis e partilhais com aquele que te abraça. Pois chegou o dia em que o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe, a nora se insurge contra a sogra, e
e os grandes inimigos do homem são os seus próprios familiares. Contudo, quanto a mim, depositarei toda a minha confiança em Yahvé, o Senhor. Manterei minha esperança em Elohim, Deus, o meu Salvador. O meu Elohim, Deus, ouvirá a minha oração. Aleluia. Quantos podem dizer aleluia aí na sua casa? Glória a Deus. Senhor, nós te louvamos pela tua bendita palavra. Nós te agradecemos, porque o Senhor é um Deus que nos instrui, que nos ensina, que nos capacita. Nós louvamos o Senhor profundamente por esse dia e que esse momento possa preencher o nosso coração de esperança, de alegria e de paz. Mesmo, ó Deus, o Senhor nos ensinando, nós queremos estar regozijando, ó Deus, através da sua palavra, em nome de Jesus. Queridos irmãos, esse texto é um texto do profeta Miqueias, direcionado à nação de Judá, de Israel, e nesse exato momento o profeta Miqueias, ele está fechando a cortina da sua profecia. Ele está descortinando o seu coração. Ele está nesse momento abrindo o cofre da sua alma, abrindo a porta dos segredos do coração dele, com relação àquilo que a nação estava vivendo. Ele demonstra de maneira clara a sua angústia. Ele demonstra de maneira muito explícita a angústia que ele estava vivendo mediante a corrupção generalizada que estava acontecendo na nação. E agora ele expõe explicitamente o que ele estava sentindo. Ele começa o texto dizendo, ai. Ele diz, olha, a situação é terrível. E ele começa a descortinar a profecia, ele começa a colocar o seu coração, e ele abre o cofre dos seus sentimentos, ele abre a sua alma para dizer o tamanho da indignação que ele estava vivendo naquele momento, por causa da realidade que ele estava enfrentando na nação. Interessante que Miqueias olha para a condição moral e também espiritual da nação, do seu povo, e ele vê que o povo estava envolvido numa corrupção profunda, e ele solta um profundo gemido. Ele geme, e esse gemido não só é externo, exteriorizado com uma palavra, dizendo, ai que sofrimento, ai que coisa terrível, mas é um gemido da alma, de alguém que estava não estava conformado, que alguém que não estava solidário com aquela situação, de alguém que não estava conformado em ver a nação afundada, uma nação tão próspera, uma nação que estava crescendo em desenvolvimento, mas afundada numa profunda corrupção. Uma corrupção terrível estava acontecendo naquele país. E ele solta um gemido. Ele escancara a sua alma com um grito de desespero. Ele não olha com indiferença, presta bem atenção disso. O profeta Miqueias, depois de abrir o teu coração, abrir o coração dele com relação àquilo que ele estava vendo, ele não se põe indiferente ao que está acontecendo. Ele expõe os seus sentimentos, ele não olha com indiferença a situação da sua nação, ele se identifica com o povo, ele se identifica com aqueles que estavam sofrendo. E qual era o motivo do sofrimento? O motivo do sofrimento, irmãos, é que a corrupção, o engano, o distrato estava tomando toda uma nação inteira. O povo estava gemendo, e ele não se coloca agora fora disso. Ele passa a gemer as dores que o povo estava sentindo. Ele é solidário, o profeta agora ele é solidário àquele sofrimento daquele povo, daquela gente, e ele geme junto, porque o povo estava gemendo de tanta corrupção, de tanta malandragem, de tanta traição que estava acontecendo. E ao diagnosticar a aguda e crônica enfermidade de Judá, ele começa a identificar algumas coisas que, quando nós começarmos a conversarmos aqui, você vai ver semelhanças cotidianas. Ele começa a identificar, queridos,
Miqueias identifica alguns problemas graves, e eu quero correr nesses problemas para entrar no centro da mensagem, no profundo da mensagem. O que ele identifica? Quando ele lê, quando ele solta essa profecia, e é uma profecia dura, ele identifica algumas coisas. Primeiro, ele identifica-se com o povo, ele vê que o povo estava sofrendo, e ele não se torna indiferente. E um problema da igreja nesse século é que nós temos a dificuldade de nos identificar com quem sofre. Nós temos a dificuldade de nos assemelharmos, de nos aproximarmos, de sentirmos a dor daquele que sofre, daquele que está sofrendo. Por que disso? Porque na maioria das vezes o nosso olhar, o nosso foco está em resolver simplesmente as nossas situações. Diferentemente de Jesus, que ele se compadecia, ele sentia as dores das pessoas, ele compartilhava no seu coração o sentimento que as pessoas estavam sentindo, ele era solidário ao sofredor, ele se compadecia daquele que estava dolorido, ele se compadecia de uma mãe que tinha perdido o filho, ele se compadecia de duas irmãs que tinham perdido o irmão, ele se coloca solidário àqueles que realmente estavam sofrendo, estavam sendo explorados, diferente da igreja de hoje, que tem voltado somente para si, esquecendo de se solidarizar com aqueles que sofrem. Irmãos, nós fomos chamados por Deus nessa terra, para ter um espírito solidário, para ter um espírito que vai sentir a dor, que vai agir de maneira solidária com aquele que sofre. Mas a tendência natural é que nós nos solidarizamos com as pessoas que estão tudo jóia. Nós gostamos de estar junto com aquelas pessoas que estão bem. Nós gostamos de estar junto com aqueles que estão abastados. Mas se você olhar para a vida de Jesus, é muito o contrário. Ele teve pessoas muito próximas que ele se aproximou com o objetivo de salvá-los. Mas a maioria das pessoas que Jesus estava, eram pessoas que estavam no caos. Eram pessoas que estavam sofrendo. Ele encontra uma mulher que estava encurvada. Ele encontra um pai que tinha perdido uma filha, ele encontra outra mulher que tinha fluxo de sangue, ele encontra pessoas, ele encontra Zaqueu, ele encontra Bartimeu cego, e ele encontra a viúva de Naim, e o texto é muito claro que a Bíblia diz que quando ele chega perto do esquife, o sentimento que permeia o coração de Jesus é um sentimento de compaixão. Ele fica compadecido, e a palavra compadecer-se significa sentir a mesma dor, ter o mesmo sentimento. E é isso que tem faltado, isso que tem faltado para a igreja. E se você olhar o livro de Filipenses, Paulo escrevendo para os Filipenses, ele diz: olha, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus. Ele se humilha e se coloca agora em forma humana. E porque ele se humilhou, Deus o exaltou e deu a ele um nome que está acima de todos os nomes. E o grande segredo aqui, irmãos, é que ele era Deus e ele não usurpa ser Deus, e ele agora se solidariza com as pessoas que sofrem. Então, Miqueias, ele descobre isso. Mas qual eram os problemas que Miqueias descobriu para soltar essa profecia? Qual eram os problemas que ele identifica? Eu quero compartilhar agora de maneira rápida para você entender. A primeira coisa que ele identifica era a grande apostasia generalizada. A nação de Judá, irmãos, estava apostata da presença de Deus, estava distante, porque ela começou a ficar uma nação próspera, e isso é um grande risco para a minha vida, para a sua vida, para uma nação, para uma cidade, para uma igreja, para um ministério. Judá agora começa a se tornar próspera, e por se tornar próspera, ela começa agora a se afastar da presença de Deus. Começa a não ter mais contato com Deus, que fez ela se tornar uma nação abençoada. E agora Miqueias, ele descobre que aquele povo, e no meio daquele povo havia uma grande apostasia generalizada, uma generalização da corrupção que atingiu os reis, os juízes, os sacerdotes, os profetas, os ricos, todo o restante do povo. O cenário era absolutamente corrompido e distanciado de Deus.
Quando ele olha para a nação de Judá, ele vê: esse povo não tem mais a Deus. Ele identifica isso, e ele dá um gemido, e ele geme, e ele diz: ai, Senhor, como pode uma nação tão amada, especial, viver agora de uma maneira tão distante? Segunda coisa que ele identifica uma deslealdade, uma deslealdade generalizada. Ele começa a identificar que as pessoas não eram leais mais umas às outras. Elas traíam, o amigo traía o amigo, o pai, a filha, a sua mãe, a nora, a sua sogra. Ele começa a identificar que a lealdade, que é um sentimento que permeia e é base dos relacionamentos, tinha sido perdido. Irmão, sem lealdade não existe relacionamento. Aonde que começa a destruição de um casamento? Quando um homem cai em adultério, numa via de fato? Não. A destruição de um casamento começa quando se perde a lealdade. Quando a lealdade é perdida, e lealdade está ligada com fidelidade, está ligada com confiança. Miqueias olha para a nação e diz que aquela nação não era uma nação mais leal, Judá não era mais leal ao trato de relacionamento e principalmente a Deus. E isso é um problema sério, quando Deus olha para a nossa vida e não encontra uma virtude que Ele gosta muito e faz parte dos seus atributos, chamado lealdade. Lealdade, queridos, é um atributo de homens de Deus e mulheres de Deus. Lealdade é mesmo conhecendo quem é o Tiago, conhecendo as suas falhas, conhecendo tudo aquilo que ele não é bom. Eu continuo amando e sendo fiel, leal a ele. Você consegue me entender? O profeta olha e diz que a nação não era mais leal, nem ao trato das pessoas e nem a Deus. Isso entristece demais a Deus. E o que mais ele descobre? Ele descobre que a corrupção era generalizada na liderança. Você já ouviu isso? Você já viu isso? Você já ouviu isso nos jornais? Ele descobre, olha que interessante, a liderança de Judá tinha nas mãos as mãos ágeis para o jogo sujo. O texto está dizendo isso. Se você ler o texto com profundidade e com muita calma, você vai conseguir descobrir que o que Miqueias descobriu, que a sua liderança, a liderança de Judá, eles tinham mãos hábeis para o jogo sujo. Os príncipes não governavam mais para o povo, mas contra o povo. Você já viu isso? Você já viu isso nos dias de hoje? Lá em Judá, lá em Miqueias, o profeta Miqueias olha para os líderes da nação e ele diz: olha, vocês estão pensando só em vocês. Vocês não estão legislando para o povo está gemendo, o povo está sofrendo porque vocês são desleais, vocês se afastaram de Deus, e agora vocês pensam somente no umbigo de vocês são desleais, vocês traem uns aos outros. Os príncipes não governam mais para o povo, mas para si mesmo. Olha o que ele diz: os juízes não eram mais guardiões da lei. Meu irmão, parece que eu estou vendo uma cena do jornal. Ele diz: olha, os juízes, eles não são mais guardiões da lei, mas agora eles são os transgressores, os mais abusadores contra o povo. Ele identifica isso. Os ricos, ele diz assim, os ricos estavam blindados pela certeza da impunidade. Você já ouviu isso? Você já viu isso em algum lugar? Ele diz: olha, os juízes que são os guardiões da lei não guardam a lei. Aqueles que são abastados são blindados pela lei, porque eles não são julgados pelos juízes que são corruptos, que se corromperam. Miqueias, não é o Dário que está falando, não, Miqueias que identificou na nação de Judá que ele vivia, que ele chega ali, que ele começa a profetizar, e ele vai dizendo mais, olha aqui,
Os ricos estavam brindados pela certeza da impunidade e podiam tampar a boca dos juízes a qualquer hora com compras vergonhosas de sentenças. O texto diz, lê o texto, lê a história, lê um capítulo antes para você ver. Ele descobre que havia uma corrupção generalizada. Irmãos, e corrupção não é só essa que nós vemos aí, de político que faz isso, de governante que faz aquilo. Nós precisamos tomar muito cuidado, que às vezes nós nos tornamos corruptos em pequenas coisas. Nos corrompemos a nossa fé, corrompemos a nossa vida, nos entregamos à vaidade, corrompemos os nossos princípios. E aí nós vamos ser juízes de corruptos praticando a corrupção, aceitando o suborno, aceitando a mentira, aceitando o engano, aceitando a quebra de princípio, trocando a presença de Deus Santíssima por uma brincadeira, por um copo de bebida, por uma imagem no Facebook e coisa parecida. O Espírito Santo nessa semana começou a ministrar muito no meu coração. As minhas incertezas me definem. Quando você não tem certeza de quem é o seu Deus, você é definido pelas coisas. Quando eu não tenho certeza, eu sou definido. As situações me definem. Os meus atos me definem. O que eu falo me define se eu não tenho certeza de quem é o meu Deus. Porque se eu sei quem é o meu Deus, eu falo sobre o meu Deus. E isso define quem eu sou. Se eu sei quem é o meu Senhor, as minhas palavras vão ser concernentes ao meu Senhor e elas me definem. Pedro, por mais que erra, Pedro, por mais que dá mancada, deu ou não deu, meus queridos? Deu ou não deu, gente? Deu mancada, mas quando perguntaram, quando Pedro começa a falar na roda, na fogueira, disseram para ele, você é discípulo dele. Mas por quê? Porque você fala como ele fala. Você tem um falar igual a ele. Você é discípulo dele? O que definiu Pedro para quem ele não conhecia? Porque ele falava como Jesus falava. As pessoas olham e falam, mas você fala igual a ele, você não é deles? Não. Como as pessoas definem você quando elas escutam você falando? Você conversando, você dialogando. Você tendo uma conversa informal com alguém, quando não tem nenhum crente perto de você. Quando tem um crente, então eu preciso falar crentez. Olha o que ele descobre. Ele descobre também, queridos, presta atenção. Ele descobre que havia um colapso generalizado nas relações humanas. Tudo dentro de uma nação, tudo dentro da nação de Judá, dentro da mesma profecia, ele começa a colocar todos esses pontos. Miqueias descobre que havia um colapso tão grande nas relações humanas. Os laços mais fortes estavam completamente destruídos. Os relacionamentos foram sacrificados por causa da ganância. O amor ao dinheiro sobrepujou o amor a Deus e o amor às pessoas. Ele descobre que as pessoas amavam mais o dinheiro e as pessoas eram usadas. Nós vivemos uma geração hoje que nós usamos as pessoas, irmãos. Usufruímos dos recursos e usamos as pessoas. Ele descobre que as pessoas daquela nação, os laços de relação humana e o que nos define como ser humano é a capacidade que nós temos de criar laços com outros seres humanos. Com outras pessoas. Escute, presta atenção, você que me ouve, presta atenção no que eu vou dizer para você. Se você tem dificuldade de se relacionar, você tem um problema sério, como ser humano. Sabe por quê? Porque a Bíblia vai dizer que Deus criou o homem para se relacionar com ele e com o próximo. Esse foi o mandamento de Jesus. Não é outro mandamento que eu vos dou, que ameis ao próximo como a ti. Ele está falando de relacionamento humano, de aprender a amar as pessoas, de aprender a relacionar com o diferente, de aprender a amar a diferença do outro. Irmão, amar as pessoas que são igual a gente é muito fácil. Sim ou não?
Não é jóia amar alguém que faz o que você gosta, amar alguém que faz o que você quer, amar alguém que não te contraria, amar alguém que não fala nada contra você, assim, no sentido de questionar você. Isso é muito bacana. Eu quero ver você exercer a fé e o amor na contradição. Eu quero ver exercer o amor quando a Bíblia diz que aquela pessoa não merece ser amada, e a Bíblia diz que eu tenho que amá-lo porque Jesus me amou. E agora eu tenho que expressar o amor. Ele descobre que as relações humanas estavam destruídas, porque as pessoas amavam mais os recursos do que as pessoas. Os reis amavam mais o dinheiro do que cuidavam do povo. Se alguma coisa na tua vida te faz amar menos as pessoas, você precisa tirar essa coisa da sua vida, porque ela vai te afastar de Deus. Se o teu carro te faz amar, se você ama mais o teu bem do que ama alguém, esse bem pode arrancar você da presença de Deus. Você pode ter todos os bens, mas ame profundamente as pessoas, porque assim você vai amar a Deus. Olha o que ele descobre, e eu quero agora ir para o centro da mensagem. Ele descobre que havia um colapso generalizado nas relações familiares. Olha aqui, a família é guardião dos valores morais, o abrigo seguro da amizade. A família é o guardião dos conceitos morais, é o abrigo mais seguro da amizade, do amor e da lealdade. Também sucumbido pelos efeitos devastadores desse terremoto moral que abalou a nação, a família estava destruída. O último refúgio de segurança, que é a família, estava reduzido ao pó. Ele diz que as famílias estavam em conflito, eles não conseguiam viver juntos, eles não conseguiam conversar, eles não conseguiam resolver os seus problemas, eles estavam contra os outros. A nora contra a sogra, a filha contra o pai contra a filha. O lugar de segurança agora estava destruído, não tinha harmonia, não tinha compreensão. Ele diz: a família, que é o lugar seguro, está acabado. Parece que Miqueias, queridos, conhecia a realidade que nós estamos vivendo agora. Parece que ele está falando com uma geração de agora. Parece que o que ele está vendo está acontecendo agora, nesse momento. E desta maneira, querida, a sociedade viveu os mesmos problemas que o profeta identificou ali. Há uma calamidade, queridos, moral, social, espiritual, familiar, acontecendo ao nosso redor. Família se destrói. Eu estava compartilhando com os pastores esses dias, nós conversando aqui. Conversei com um pastor amigo meu. E no dia, não nessa sexta-feira, na outra, passada, onde o ex-ministro da Justiça se demitiu do seu cargo. Ele é um homem, irmãos. Uma pessoa em Ribeirão Preto se suicidou porque ele demitiu-se do cargo. A pessoa se suicidou no final da tarde e deixou uma carta escrita. É algo incompreensível, irmãos. Mas nós vivemos uma sociedade hoje que está em colapso emocional, espiritual, físico, familiar. As famílias estão sem rumo. As famílias estão se degradando. Pai não sabe o seu papel, mãe não sabe o seu papel, filho não sabe o seu lugar. E a única instituição que pode trazer definição é a igreja. E muitas vezes a igreja se omite do seu papel de instrução, de alerta, de voz profética, de se levantar contra esse colapso que está acontecendo. Pessoas estão se destruindo, famílias estão se acabando, filhos estão morrendo. Miqueias identifica isso na nação de Judá, e ele proclama a profecia. Miqueias olhou para a terra, e o seu coração cobriu-se de desespero. Porém ele olhou para os céus, versículo 7:7 de Miqueias. Ele olhou para a terra e o coração dele encheu de desespero. Não é assim que acontece, queridos? Se você olhar hoje para o plano natural, como que o teu coração fica? Incertezas, dúvidas, inseguranças, medos,
é caixão que enterra, é gente abrindo cova para lá, é gente abrindo cova para cá, vai morrer todo mundo, vai fazer aquilo. Paulo vai dizer, viver para mim é lucro, viver para mim é bom, morrer é lucro. E eu só não fui ainda porque compete ficar com vocês, porque vocês precisam de mim, porque eu queria estar com o Pai. O apóstolo Paulo fala assim, eu queria estar com o Senhor, eu só não fui ainda porque compete eu esteja com vocês, para que vocês estejam fortalecidos na palavra. Mas o meu desejo é estar com o Senhor. Se você olhar para o âmbito natural, você vai ver o seu coração é de desespero. E Miqueias diz assim, olha, se eu olhasse para a situação terrena, o meu coração se encheu de desespero. Mas eu olhei para os céus e a minha alma se encheu de esperança. Se olharmos para o natural, ficamos desesperados, mas se olharmos para os céus, para onde Deus está, o nosso coração se encherá de esperança. Em tempos difíceis, a fé de Miqueias não permitiu que ele sucumbisse, e nem se esmorecesse, e nem perdesse a esperança. E eu quero falar com você, quais são os benefícios da fé em tempos de crise, em tempos de dificuldade. Primeiro, acompanhe comigo. Primeiro, a fé em momentos de crise, ela nos faz olhar para Deus e não para as circunstâncias. Sabe o que vai te fazer não olhar para as circunstâncias num momento difícil? A tua fé. A tua fé é que vai fazer você olhar para Deus em vez de olhar para as situações. É a fé que Deus colocou no teu coração para esse momento agora, para esse exato momento que nós estamos vivendo de incerteza, de dificuldade, não sabe o que vai acontecer amanhã. A Bíblia vai dizer que Miqueias está vivendo tudo isso, mas ele olha para Deus, ele olha para o Senhor. Nos vales mais sombrios, escute-me, nos vales mais sombrios das circunstâncias desesperadoras, o profeta olhou para Deus e encontrou um lugar seguro para a sua alma, um lugar seguro para você. Não está no meio das circunstâncias, porque no meio das circunstâncias você é confundido, você é arrastado por uma avalanche de informação, de fake news espirituais e naturais, e você fica perdido. Mas se você no meio das circunstâncias encontrar fé no teu coração e olhar para Deus, você encontrará lugar seguro, mesmo que tudo à sua volta esteja sendo abalado, mesmo que tudo ao seu redor esteja abalado. Se você olhar para Deus, você encontrará um lugar seguro. Olhar para Deus e não para as circunstâncias encharcará a nossa vida de coragem. Presta bem atenção, querido, olhar para Deus num momento de dificuldade vai encher a tua vida de uma esperança poderosa para vencer circunstâncias. Se você olhar para as circunstâncias, sua alma se encherá de medo. Irmãos, você que me assiste, existem algumas coisas que a gente tem que parar. Está na hora de desligar um pouco o telejornal e se ligar um pouco mais na palavra. Eu não assisto telejornal, alguns telejornais na minha casa eu não assisto, porque você já tem que entrar, ligar na televisão, já pôr uma máscara, já tomar um banho de álcool gel, parece que o negócio já vai para o lado da televisão para contaminar você, parece que ele está na porta da sua casa, parece que vai invadir o seu quarto. É um sensacionalismo, uma coisa terrível, um medo generalizado. Tem gente aí, terrivelmente. Irmãos, eu não estou dizendo que a gente não tem que tomar cuidado, eu não estou dizendo que a gente não tem que tomar as prevenções. Nós estamos todos prevenidos, todos tomando as prevenções, mas a nossa segurança não está em nada disso, ela está em Deus. Precisamos olhar para Deus no momento das dificuldades, porque se olharmos para as circunstâncias, nós vamos ser encharcados pelo medo. Vou dar um exemplo, Geazi, servo do profeta. Quem já leu essa história? Havia toda vez que o rei queria, dos amalequitas, queria ir contra a guerra, Deus falava com quem no quarto? Com o profeta avisava o rei da nação, e aí eles se preparavam. Aí o rei dos amalequitas falou, mas tem alguma coisa errada, você precisa saber quem do nosso meio está nos traindo, porque tem alguém que está nos traindo. Aí alguém se levanta e falou, não, meu senhor, tem um profeta Eliseu lá de Dotã, o senhor pensa aqui, Deus revela lá para ele vai e conta.
O rei disse, então peguem os soldados, peguem os cavalos, peguem o nosso melhor exército e vamos atrás desse profeta. E a Bíblia diz que ao amanhecer a cidade estava toda cercada de cavalos, cavaleiros e guerreiros. E quando o profeta sai, dá uma olhada tranquila, quando Geazi olha, irmãos, quando ele olha para a circunstância, o coração dele fica estremecido, como talvez ficaria o meu e o seu. Ele fica com medo. Por que ele fica com medo? Porque ele olha para a circunstância era contrária. Mas aí o profeta, eu imagino uma coisa tão maravilhosa, eu imagino o profeta chegando diante dele, dando uma olhada, cruzou os braços, deu uma olhada nos inimigos, e disse, falou, companheiro, fica tranquilo, não tenha medo. O texto diz isso, deu o texto. O texto diz isso, o profeta diz, não tenha medo, não te assombres com os inimigos, maior é aqueles que estão conosco do que esses inimigos. Senhor, olha, eu acho maravilhoso isso. Senhor, por favor, abre os olhos desse menino que ele não está entendendo quem ele serve, quem é o Deus dele. E a Bíblia diz que os olhos de Geazi se abrem e ele contempla cavalos e cavaleiros celestiais sobre os montes. Ele contempla as milícias celestiais agora, que estão agora cercando a sua casa também, que estão cercando a sua vida também, que estão cercando a igreja também, que estão cercando a nossa cidade também. Ele vê, mas se ele olha só para os inimigos que estavam ao redor da cidade, ele tinha sucumbido no medo. Meu irmão, pare de olhar para as circunstâncias. Pare de olhar para as circunstâncias que cercam a sua vida. Comece a olhar para Deus, foca o teu olhar em Deus. Deus é o seu Salvador, o seu Redentor. Olha que interessante, Davi olhou para o ataque implacável dos amalequitas contra a sua família em Ziclague. Davi chega da batalha com seus valentes. Quando ele chega, o que acontece? Os amalequitas tinham atacado pelo norte, se eu não me engano. Ziclague tinha levado tudo, inclusive as esposas de Davi. Davi, quando vê aquela situação, ele fica tomado de medo, e a Bíblia vai mais longe. A Bíblia diz que ele estava extremamente angustiado, porque ele olhou a devastação daquela situação, e o medo tomou conta do coração dele. Porque se nós vivemos de maneira circunstancial, o que vai reger a nossa vida não é a fé, é o medo. Mas se a nossa vida estiver pautada na fé, olhando para Deus, que é o autor e consumador da nossa fé, nós vamos superar toda e qualquer situação que vamos enfrentar. Pedro, exemplo claro. Pedro está lá no meio das ondas, daqui a pouco ele sai, se é o Senhor mesmo, manda eu ir ter contigo. Jesus já, irmão, Jesus não faz desafio com Jesus não. Você pode desafiar a mim, você pode desafiar o pastor Walter, os outros pastores, mas não desafia Jesus não, que a coisa é complicada. Pedro disse, Senhor, se é tu mesmo, manda eu ir ter contigo sobre as águas. Mas Jesus não pensou nem duas vezes, falou, então vem, Pedro, vem com força. Mas vem com força, Pedro. Pedro vem com força, irmãos. Eu não gosto de criticar Pedro, porque ninguém nessa cidade, nesse país andou sobre as águas. Pedro andou sobre as águas. Teve um momento no meio do milagre que ele estava vivendo que ele vacilou, mas ele andou. E ele sai caminhando sobre as águas. Daqui a pouco o que acontece? Nós sabemos. As ondas estavam bravias, e ele olha para as ondas, esquece de olhar para Jesus, pum. Então, queridos, primeira coisa que a fé, em tempos difíceis, vai fazer na nossa vida, é nos ajudar a não olhar para as circunstâncias, mas olhar para Deus, olhar para o Senhor. Em tempos difíceis, olhe para Deus, não para as circunstâncias. Olha que interessante, e creia que Ele se importa conosco, que Ele é o nosso refúgio, que Ele é a nossa fortaleza, que Ele é o nosso socorro bem presente, é aquele que nos guarda a nossa entrada e a nossa saída em tempos difíceis. Ele olha para nós em todo tempo. Não seja levado pelas circunstâncias. E só quem pode te ajudar a viver isso é a fé, a confiança. Segunda coisa, a fé nos faz esperar em Deus e não em soluções humanas. Segunda coisa, querido, que a fé nos faz esperarmos em Deus e não em soluções humanas. Acontece
Não sei se você vai se identificar, e Miqueias se identifica agora, que as pessoas esperavam a solução para a sua vida numa solução humana, não numa solução espiritual. Se você achar que a solução da tua vida está na mão de alguém, você vai morrer decepcionado. Porque a solução daquilo que você vive não está na mão dos homens, não está na mão do presidente, do governo, não está nas mãos de Deus. Não tem salvador da pátria aqui não, irmãos. O salvador da pátria, o salvador da nossa vida já morreu, já ressuscitou, está sentado à direita de Deus Pai e nos garante a vitória. Ele diz assim: esperarei no Deus da minha salvação. Em quem que você tem que esperar? No Senhor. Confie no Senhor. Não confie nas ações humanas. Miqueias, diante de contemplar a desolação daquela nação, ele enfrenta sabiamente, perfeitamente, ele encontra a solução em tempos difíceis. É não esperar das pessoas aquilo que eu vou receber só de Deus. Acontece que nós invertemos esse quadro. Tem coisas na sua vida que só Deus pode fazer. Se você que me ouve, repita isso: existem coisas na minha vida que só Deus pode fazer. E a gente quer levar para as pessoas, para o governo, para a liderança da igreja, para os pastores, para os diáconos, para o obreiro, para o cooperador, aquilo, para eles resolverem aquilo que Deus vai resolver. Não adianta, escute-me, presta bem atenção, que você que me assiste, não adianta você falar para mim aquilo que você tem que falar para Deus. Não adianta você falar para o teu vizinho, para o teu amigo, para a tua esposa, para o teu colega de trabalho, aquilo que você deve falar para Deus. Porque só Ele pode resolver. Acontece que nós somos tão desesperados e com tanta falta de confiança que nós despejamos das pessoas aquilo que deveríamos estar falando para Deus. Você vai ver o apóstolo Paulo ensinando a igreja, no livro de Colossenses, ele diz: fazei Deus conhecedor de todas as vossas petições. Fale com Ele se tem uma angústia. Não confie mais nas pessoas. Mas a sua fé levou a esperar em Deus, e ele sabia que Deus ia dar uma solução. Irmão, só Deus pode dar uma solução para a situação do teu casamento, da tua vida e da tua casa. Miqueias descobre isso. A fé nos faz esperar em Deus e não esperar soluções humanas. Quantos aqui já tentaram dar um jeitinho brasileiro e se deu mal? Tem alguém? Tem alguém em casa? Tem alguém que nos assiste pela televisão, que nos assiste pela TV, pelo canal, que tentou dar um jeitinho, tentou dar uma arrumada, tentou fazer de um jeitinho, tentou dar uma gambiarra. Vamos falar a palavra mais certa. Vamos fazer uma gambiarra aqui, vai dar tudo certinho. E se estrumbicou. Tem alguém aqui que confiou que alguém ia resolver o seu problema e descobriu que ele não pode resolver? Olhe para a realidade dos nossos dias. E eu pergunto: você confia em alguma solução vinda de homens? Você confia? Você acha que a solução está nos homens? Irmãos, eu sou um intercessor como você, pelo nosso presidente, pelo parlamento, pelo Senado. Eu oro todos os dias porque a Bíblia me ensina. Eu gostando ou não gostando, meu sentimento não vale nessa hora. Meu sentimento não vale. A Bíblia diz que eu tenho que fazer isso. Então eu já tive que orar em governos passados, que não era fácil, sim ou não? Tinha que orar todo dia, porque a Bíblia diz que tem que orar. Mas eu não acredito que a solução das coisas está nas mãos desses homens. Eu acredito que o nosso Deus soberano, Ele é o Deus cuidador. Deus é que destampa o baú da corrupção, Deus que revela, Deus que mostra, nada fica oculto. Não é porque tem lava-jato ou isso, não, é porque Deus destampa o esgoto, porque a igreja tem orado, porque a igreja tem buscado, e Deus vai limpar essa nação. Prepare o teu coração para aquilo que Deus vai fazer nesses dias.
Prepare o teu coração para aquilo que Deus vai fazer nessa nação. Porque se você depender de homens, se você depender de sistema, o teu coração vai ficar flagelado. E você vai ficar enfraquecido na fé. Porque Deus vai abalar o Brasil. Eu estava num congresso em São Paulo, ministrando num congresso de batalha espiritual, aonde estava o apóstolo Géser Cardoso. À tarde, a pastora Ana Mendes trouxe uma palavra. E ela liberou uma palavra naquela tarde, no ginásio antigo Palestra Itália. Era embaixo das arquibancadas, tinha um ginásio. E ela disse assim: Deus vai abrir a tampa do esgoto do Brasil. E toda a podridão vai sair para fora, como nunca houve na história desse país. Um mês depois, aconteceu a delação premiada de Roberto Jefferson, onde ele deleta todo o esquema do mensalão. E a partir dali, toda a podridão do Brasil vai saindo para fora. Toda a corrupção vem saindo para fora. E até hoje é assim. Irmãos, se eu e você orarmos, Deus vai curar essa nação. Mas confie nele, não confie nas pessoas. Não confie nos homens. Maldito é aquele que confia, põe seu braço no outro homem. Confie em Deus. Ame as pessoas, confie em Deus. Miqueias descobriu isso. E eu quero ir para o último ponto. Olha que, antes de ir para o último ponto, olha que interessante. Salmos de número 62:1 diz assim: Deus é a minha única esperança. Se você está na tua casa, põe a mão no teu coração e diz assim: Deus é a minha única esperança. Nele eu confio e fico tranquilo. Quando é que você fica tranquilo? Quando a tua esperança está em quem? Em Deus. Deus é a minha única esperança. Nele eu confio e fico tranquilo. Porque dele vem a minha salvação. Salmos de número 62. Descanso somente em Deus, confio nele e a minha alma fica tranquila, porque ele é a fonte da minha esperança. Irmãos, Deus está chamando uma geração que vai confiar em Deus, além de confiar em qualquer coisa, que não se abala com notícias ruins, ele crê na palavra, que não fica chorando pelos cantos porque as notícias não são boas, ele acredita em Deus. Em tempos difíceis, espere no Senhor. E eu quero terminar essa mensagem falando a última coisa, que a fé nos ajuda em tempos difíceis. A fé nos dá a certeza, só pela fé, a fé nos dá a certeza de que Deus ouve o nosso clamor. Aleluia. Miqueias termina o capítulo 7, versículo 7. Ele termina dizendo o seguinte: porque eu sei que Ele me ouvirá. Ele vai me ouvir. Ele vai ouvir a minha vida. Ele vai ouvir o meu coração. Ele termina dizendo isso. No meio de toda a depravação moral e espiritual do povo de Judá, uma nação completamente enferma, corrupta, o profeta Miqueias guarda uma certeza no seu coração: Deus me ouvirá. E eu quero terminar dizendo isso para você. Talvez as pessoas não consigam ouvir você. Talvez o seu líder, o seu amigo, a sua esposa, o seu esposo, os seus filhos não conseguem ouvir você. Não conseguem entender o que você está dizendo, não conseguem ouvir o que você está falando. Mas tenha uma certeza no teu coração: Deus ouve o clamor dos teus filhos. Deus ouve as tuas orações. Deus ouve quando você se ajoelha e fala com Ele. Ele ouve quando você fala. A liderança talvez pode não ouvir, as pessoas tão pouco podem ouvir você, mas a sua fé lhe dará a certeza. Irmãos, escute-me isso. Somente alguém com fé, somente alguém repleto de fé vai ter a convicção no coração que Deus ouve ele. Somente a fé te dá certeza que aquilo que você fala no teu quarto em secreto, Deus te ouve.
Somente a fé te dá a convicção que quando você coloca os seus joelhos no chão e você clama ao Deus dos céus, como Daniel fazia, Deus está com os ouvidos inclinados. Só pela fé. A razão te arranca desse patamar. A razão envolvida com as circunstâncias talvez diz: para que você está gastando tempo com isso? Deus está tão ocupado com tantas coisas que não vai ouvir você. Mas um coração cheio de fé, quando coloca os joelhos no chão, quando faz uma oração no carro, quando está trabalhando, está em oração, quando está andando pela rua, está orando a Deus, quando vê uma situação, ele ora, quando ele clama a Deus, a fé do coração dele traz uma convicção tão forte, tão segura, tão firme, que ele sabe no seu interior, uma testificação do Espírito Santo tão profunda, tão firme, que ele não vacila, que quando ele fala, Deus o ouve. É só a fé no coração de alguém que traz essa convicção. Mas quando a fé está titubiosa, está vacilante, a gente tem dúvida. Será que Deus ouve? Já teve dúvida alguma vez? Será que Deus ouve? E quando Deus demora? O nosso coração às vezes fica com dúvida. Será que Deus vai responder? A fé é que dá a certeza que Deus não falha. A fé é que traz a certeza que Deus não atrasa. Irmão, Deus não atrasa na sua vida, Deus não atrasa na tua família, Deus não atrasa no teu casamento, Deus não atrasa nos teus negócios. Deus é um Deus pontual, Deus é um Deus fiel, Ele age na plenitude do momento, e a fé te dá a certeza que isso é verdade. Se você crê, quando você crê e você orar, o teu coração vai se encher de fé, dizendo: eu sei que o meu Redentor vive e Ele ouve as minhas orações e Ele vai responder. Em tempos difíceis, pode ser que os políticos não te ouvem. Em tempos difíceis, pode ser que o seu amigo mais íntimo não consiga te ouvir. Em tempos difíceis, talvez a tua esposa do teu lado não consiga te compreender, não consiga ouvir o que você está falando. Em tempos difíceis, queridas, as autoridades, os amigos, a família, até mesmo a igreja, os irmãos da igreja não conseguem entender você. Porém, acredite nessa verdade: se você é um homem de fé em Deus, tenha certeza que Deus ouve você. Deus ouve as tuas orações. Deus ouve o clamor que se faz nesse lugar, o clamor que se faz na sua vida. Miqueias, no meio de toda a corrupção que nós falamos, ele tinha uma certeza: o Senhor me ouve. Se eu orar, quanto a tudo que está acontecendo, o Senhor ouve a minha vida, ouve a minha oração. Ele é o Deus da minha salvação. Eu não confio nas pessoas porque elas estão corrompidas. Todo mundo, eu não confio no sistema porque o sistema está corrompido por toda ação maligna, mas eu confio em Deus. Irmão, nós não somos daqui. Queridos, nós não somos dessa terra. O sistema que rege a nossa vida espiritual não é o sistema dessa terra, é o reino de Deus, é a vontade de Deus. Acontece que nós queremos viver o curto tempo que temos aqui como se fosse único, fosse absoluto, que tudo fosse acabar. Nós só estamos começando a jornada, e essa jornada tem que começar com fé e confiança no Senhor. Amém, queridos? Em momentos difíceis, a fé te faz superar todos os obstáculos, te faz chegar adiante. Você vai chegar firme. E eu quero terminar. Salmos, de número 34, diz assim: o Eterno, o Senhor, estará sempre de olho em seus amigos. Seus ouvidos estarão atentos a cada gemido ou suspiro. Salmos 18, no meio da minha aflição, clamei pela ajuda do Senhor, gritando, pedi socorro ao meu Deus, e lá do seu templo, lá do seu templo, ele ouviu a minha voz, ele escutou o meu pedido de socorro e me socorreu.
Ah, maravilhoso. Salmos de número 40, versículo 1, diz assim: quando clamei, tu me respondestes. Você consegue ver a magnitude do poder de Deus que ouve as nossas orações? Então não fique frustrado, fique confiante que Deus vai fazer coisas maravilhosas na sua vida. Fique confiante que Deus vai fazer, Ele ouve a tua oração. Sabe essa oração que você fez essa semana? Daqui a pouco Deus responderá no tempo certo. Sabe aquela oração que você fez há um ano atrás, que não aconteceu ainda? Fica tranquilo, daqui a pouco no tempo certo Deus vai fazer acontecer. Mas o que precisa acontecer em nós? Confiança. Acreditar. E o que nos faz acreditar? A fé. A fé nos dá a certeza que Deus vai fazer cumprir aquilo que eu pedi a Ele. Você crê nisso? Vamos. Que se você puder ficar em pé aí na sua casa, eu queria fazer um momento de oração, para que Deus realmente fortaleça a sua vida, fortaleça o teu coração, fortaleça a sua mente, fortaleça você, em nome do Senhor Jesus. No versículo 7 de Miqueias capítulo 7, ele diz assim: eu, porém. Esse eu, porém, queridos, está falando de algo muito particular. Eu não sei quanto toda a nação, eu não sei quanto aos sacerdotes, eu não sei quanto às autoridades. Eu, porém. Esse eu, porém, aqui é semelhante quando Caleb diz: eu, não sei vocês, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É a mesma colocação, afirmação, positiva, identificativa, com definição. Eu não sei se o sistema vai mudar ou se não vai mudar. Eu não sei se vai melhorar ou se não vai melhorar. Eu não sei de nada disso. Uma coisa eu sei, ele diz aqui: eu, porém, olharei para o Senhor. Não desviarei o meu olhar do Senhor, vou olhar para o Senhor. Esperarei no Deus da minha salvação. Não vou esperar mais em nada, só em Deus. Vou esperar no Deus da minha salvação. E eu tenho uma certeza, ele diz: o meu Deus me ouvirá. Ninguém pode me ouvir, Deus me ouvirá. Ninguém pode me compreender, Deus me compreenderá. Ninguém pode me entender, Deus me compreenderá. Só que o que me faz ter essa certeza? A fé. Quando a minha fé está vacilante, eu não tenho essa certeza. Eu acho que Deus não ouve. Eu acho que Deus não me ajuda. Eu acho que os meus inimigos são humanos. Sabe quando é que eu acho que os meus inimigos são as pessoas? Quando a minha fé está fraca. Quando ela está vacilante. Mas se ela está firme, o Senhor é meu guardião. O Senhor me protege. Ele guarda a minha vida. A minha fé está firme em Deus, não serei abalado. Os montes podem abalar, a terra pode rugir, mas eu não, porque eu estou confiando no Senhor. Os que esperam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, permanecem firmes para sempre. Eles sobem como asas, como de águia, renovam suas forças, porque eles confiam no Senhor. Você aí na sua casa, coloque a mão no teu coração e comece a declarar: Senhor, a minha confiança está em Ti. Se a minha fé está enfraquecida, que eu não consigo crer que o Senhor responde, que o Senhor responde as minhas orações, que o Senhor cuida de mim, ou eu tenho dependido de sistemas humanos, eu tenho dependido de pessoas para viver a minha vida cristã, aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Hoje eu coloco a minha fé na Tua presença, eu coloco a minha fé na Tua palavra, eu coloco a minha confiança na Tua pessoa, e por isso eu não serei abalado, a minha fé não vai ser abalada. Vamos declarar isso. Levante as suas mãos aí no seu lar, se você puder. Declare comigo. Permaneceremos em fé. Se exércitos se erguem contra nós, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Quando vier, você pode levantar as suas mãos aí na sua casa e profetizar. Quando vier a intensa escuridão, não temerá o nosso coração. A esperança nasce com a
não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Senhor, eu quero declarar a tua presença, ó Deus, na vida de cada um dos meus irmãos. Senhor, que as circunstâncias da vida e do momento, ó Deus, não roube do coração de cada um dos meus irmãos a fé, a confiança, mas que a fé possa transformar as circunstâncias, que através da fé as circunstâncias sejam transformadas, as circunstâncias sejam totalmente mudadas, ó Deus, pela fé, circunstâncias que aparentemente possam ser impossíveis, se tornarão possíveis pela fé e pela confiança. Ó Deus, a fé nesse momento se faz necessário, ela não é um adereço da vida cristã, ela é uma ferramenta, ó Deus, para aquele que confia no Senhor. E nessa hora nós queremos declarar que a nossa fé, ela não é circunstancial, ela não é movida pelas circunstâncias, ela não titubia, ela não se amedronta, ela é ousada, ela é corajosa, ela vai contra, Senhor, tudo aquilo que vem contra nós, e pela fé nós repudiamos toda obra do mal, pela fé nós conclamamos o reino de Deus, ó Deus, se estabelecendo no nome de Jesus Cristo, e nós declaramos, meu Deus, a tua presença agindo em cada vida. Pela fé, Senhor, nós declaramos que a nossa solução da nossa vida está no Senhor. O Senhor é a nossa segurança, o Senhor é o socorro bem presente, o Senhor é aquele que nos segura pela mão direita, o Senhor é aquele que nos guarda. A nossa confiança não está nos homens, não está em sistema nenhum, está no Senhor, o Deus dos céus e da terra, o Deus todo-poderoso. É esse Deus que nós colocamos a nossa fé. E Senhor, em nome de Jesus, e nós cremos que o Senhor ouve as nossas orações. Eu creio que o Senhor ouve o clamor que se faz, ó Deus, em todos os lugares agora, nos ministérios espalhados nessa cidade, ó Deus, nos pastores, pastoras, amigos, irmãos, espalhados em todo canto dessa cidade. Eu declaro os seus ouvidos, Senhor, como diz a palavra, inclinados. E eu profetizo, ó Deus, um tempo de resposta celestial vindo sobre a tua igreja, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Amém? Quero louvar a Deus pela sua vida. Você que nos assiste, você que nos acompanha. Que Deus abençoe a tua vida. Que Deus abençoe o teu coração. Se você puder estender a sua mão aí no seu lar, eu quero abençoar você. Que o amor de Deus Pai, esse amor tão profundo, esteja derramado sobre a tua vida. Que a graça de Jesus, nosso Senhor e Salvador, envolva a tua vida, a tua casa, a tua família. E que o Espírito Santo Consolador te envolva carinhosamente, trazendo sobre o teu coração uma fé convicta, uma fé firme e uma fé inabalável. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor Deus te abençoe, te dê uma semana de vitória. Que a paz de Jesus esteja sobre você e que nunca falte pão sobre a tua mesa e alegria no teu coração, em nome de Jesus. Tempo de sustento de Deus virá sobre a tua vida. Recebe nessa hora. Deus te abençoe. Até a nossa próxima reunião, em nome de Jesus. Vá em paz, que Deus te abençoe. Graça e paz.